Muito bem, meus queridos e minhas queridas. Vamos dar continuidade agora na nossa parte de trabalhar com Excel. E agora a gente vai ver que nem tudo que a gente faz, mesmo estando de forma correta, por exemplo, como esse cálculo que a gente visualizou aqui, que eu fiz uma soma de totais, né? Uma soma de totais individuais que deu um total geral, e a gente fez da maneira manual, né? Nós vamos pegando endereço por endereço, e por mais que ela está dinâmica, isso é um processo moroso. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre uma outra categoria de forma de se fazer cálculos dentro do Excel, que são as chamadas funções, tá? As funções, elas são um agrupamento de rotinas para resolução de um determinado problema. É um algoritmo, é um passo a passo. Um bom exemplo disso é, por exemplo, quando a gente vai no exemplo clássico, né, de se calcular, por exemplo, a nota de um estudante. A gente sabe já que na grande maioria das instituições, elas trabalham por bimestre, num total de 4 bimestres por mês. E nesses bimestres, cada estudante recebe uma nota, por exemplo, de 0 a 10. Isso é um exemplo clássico, né? E embora eu saiba que dá para calcular tudo isso, né, somando todas as notas, dividindo pelo número de períodos, isso acaba sendo moroso. Então, como é um cálculo rotineiro, um cálculo de média, um cálculo de soma, encontrar um valor máximo em um intervalo, encontrar o valor mínimo no intervalo. Então, para isso existem as funções, que já pensam como fazer esse cálculo sem perguntar muita coisa para gente, e a gente só instrui os dados que ele vai pegar e vai transformar num resultado que a gente precisa. Então, essas funções, elas facilitam muito o trabalho. Então, vamos ver como funciona uma função para resolver esse probleminha aí? Vamos lá então. Meu objetivo, eu vou pressionar ESC aqui e vou apagar aqui, ó, delete. Pronto. Meu objetivo nessa planilha, por exemplo, é de calcular este intervalo. Eu quero somente uma soma deste intervalo. Soma é um recurso comum, soma-se muita coisa. Mas a gente não pode esquecer que somar é apenas adicionar um item ao outro e gerando um acúmulo de resultado. Não podemos confundir quando eu preciso multiplicar uma coisa, né, por outra, encontrar o produto. Então, tudo isso na matemática. Vocês viram isso em sala, e se não viram, vão ter que dar uma resgatada, porque é importantíssimo, né? E aqui eu vou fazer uma soma. E as regras não fogem aqui. Por exemplo, se eu quero somar, toda fórmula a gente já sabe que começa com igual. Igual. Eu não quero somar, como o Word já está traduzido, se eu pressionar a letra S de sapo, já aparece uma lista de funções. Ó. Esse fx são funções, tá? E quando você dá um clique em cima, ele traz exatamente aqui o contexto do que essa função faz. Não é tão simples assim, não basta você clicar nela e seu problema está resolvido, tá? Mas existe aqui uma série de funções que começam com a letra S. Mas eu posso otimizar, eu posso escrever SO. Quando eu escrevi SO de soma, já aparece aqui soma, soma quad, soma produto, soma C, vários tipos de soma. O que eu quero é a soma tradicional, ó, soma todos os itens de um intervalo de células. Eu dou 2 cliques, eu não posso dar um clique só e apertar Enter, eu tenho que dar 2 cliques, ó, clique, clique, pronto. Quando você deu 2 cliques no soma, perceba que ele abriu um parêntese na frente, e nesse parêntese apareceu aqui, ó, num1, vírgula, num2, reticências, ou seja, o que você quer somar? Tem várias formas de se somar. Tem a soma por intervalo, que é o que a gente vai fazer agora, onde eu clico no primeiro valor e arrasto até o último, e vai ter soma também por itens individualizados. Quando eu quero somar um item mais o outro item, mais um outro agrupamento de itens, tá? E juntar com outras funções, que é objeto futuro, logo estaremos vendo os cálculos aninhados, né? Mas por hora é o de intervalo. Reparem que eu dei um clique no primeiro item e arrastei até o último, e isso ficou pontilhadinho. Repara que apareceu escrito F4 e F12, ou seja,
da célula F4, que é a primeira aqui em cima que eu cliquei, até a célula F12. Se eu fecho parênteses aqui ou pressiono Enter, ele já calcula. Vou trazer mais uma observação aqui ainda nessa função sobre um elemento fundamental que a gente operacionaliza dentro das funções. Então, vou pressionar Enter, perceba que ele já trouxe o cálculo. Exatamente o mesmo valor que a gente fez quando a gente somou 1 por 1, porém agora facilitou, porque eu poderia simplesmente clicar no primeiro intervalo e arrastar até o último intervalo. Seria mais fácil do que ficar clicando 1 por 1. Ponto para soma, né? Muito bem. Agora, eu vou aproveitar aqui o nosso bloco de notas e vou trazer uma coisa dessa função aqui. Tá? Vou clicar 2 vezes. Perceba que entre o F4 e o F12 tem 2 pontinhos aqui. Foi feito automático. Quando eu cliquei no primeiro e arrastei até o último, ele colocou automático esse ponto. Esses 2 pontos vão aparecer em muitos pontos, em muitos locais do Excel. Então, eu tenho que já aqui, te colocar uma barreirinha de asterisco aqui, e vou falar para vocês aqui dos 2 pontos e vou falar para você também do ponto e vírgula, tá? É importante que a gente observe agora que a gente está falando de função, esse primeiro ponto aqui. 2 pontos significa, vou dar um tab aqui, até. Ponto e vírgula significa e. 2 pontos significa de um ponto até outro ponto, ou seja, de F4, que foi aqui, ó, a célula F, linha 4, até F12. Então, colocou 2 pontos, você está falando que vai pegar tudo que está nesse intervalo. Ou seja, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 até F12. No caso aqui já seria EF12, mas eu vou deixar o até. Então, eu estou falando que tudo que está no caminho de F4 a F12 está incluído no cálculo, tá? Perceba, ó, dou 2 cliques, perceba que está tudo azulzinho. Quando eu uso ponto e vírgula, eu estou falando que é uma coisa e outra. Se fosse F4, ponto e vírgula, F12, os resultados seriam diferentes. Perceba, tá, ó, F4, vou até apagar aqui, vou colocar E, F12, vou apagar o outro E. No caso da fórmula soma, não se é permitido fazer esta intervenção. Mas em outras funções que nós observaremos com o andar do curso, perceberemos que em muitos pontos teremos que separar várias condições da função por ponto e vírgula. Por via de regra, F4 e F12 seria como este ponto, ó, F4 e F12. Eu selecionei 2 itens separados. Reparem que eu selecionei 2 células apenas. Logo que a gente selecionou 2 células, seria este resultado se estivéssemos somando, né? F4, e aí nós colocaremos um ponto e vírgula. Ele não vai permitir que eu faça isso porque eu estou trabalhando com um cálculo que vai exigir uma condição, né, matemática, mas seria como se eu estivesse colocando, deixa eu apagar aqui o igual, vamos colocar só o texto. Seria como se fosse F4, ponto e vírgula, F12. Então, isso seria como se eu estivesse somando somente o item da célula F12 com o F4. Na fórmula de soma, isso não é possível que eu faça esse tipo de combinação. Todavia, nas outras funções, nós vamos ver esses elementos na prática. Na condição C, dá para fazer isso, na condição PROC, a gente faz isso, na máximo, na mínimo, em várias funções a gente trabalha esse tipo de separação de blocos, tá? Isto e aquilo. É importantíssimo que a gente saiba, né,
e que esses elementos existem, né, e eu posso, importantíssimo que a gente saiba que esses elementos existem, e, é claro, esses 2 elementos, o E o E e o até, são muito importantes que vocês conheçam. Como a aula está ficando meio extensa, na próxima aula a gente dá continuidade aí, pessoal.